A cada dia que passa, a oposição vem dando mais dores de cabeça e problemas ao presidente Lula. Pois é, dessa vez não é muito diferente não. Lula está com alguns problemas e esses problemas dessa vez que ele vai ter que se explicar junto ao Tribunal de Contas da União é desse menino aqui, tá? Vem fazendo parte da oposição e dando dor de cabeça para o Lula e Lula vai ter que se explicar. Nós vamos falar sobre isso aqui nesse editorial, nós vamos falar do final de semana de Lula, lá no Pará. O que aconteceu? A gente vai explicar para vocês. Enfim, muita coisa importante nesse editorial. Sejam todos bem-vindos. Se você gosta do nosso conteúdo e puder ajudar, não esquece de dar o like, curtir, compartilhar. Isso ajuda no engajamento. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Bom, então desde já, muito obrigado. Se você procura um canal independente, imparcial, que expõe os fatos de acordo com aquilo que realmente é a convicção do que é certo, é esse canal, tá? Então, se você puder nos ajudar, eu te agradeço e agradeço muito. Mas bora começar de matéria. O que está dando tanta dor de cabeça para o Lula em relação ao projeto apresentado aqui pelo Júnior Amaral? Para quem não conhece, esse aqui é o Júnior Amaral, tá? Deputado do PL, oposição ao Lula, tá? Do PL, e o que explica aqui a dor de cabeça do Lula é essa matéria do Metrópolis. Igor Gadelha. A pedido de bolsonarista, que é o Júnior Amaral, o Tribunal de Contas da União fará auditoria em presentes de Lula, de 2023. O que aconteceu? A turma do Lula, a base do governo, fizeram acusações graves que Bolsonaro tinha recebido um monte de pedras preciosas, caríssimas. Só que aí descobriu-se que eram semijoias e que tinham o valor de R$400. E aí o próprio ex-presidente fez uma manifestação. Mas aí o governo Lula vem pagando de bonito na história. O Alckmin devolveu um presente que recebeu da Arábia Saudita. Mas a gente sabe muito bem o histórico dos presentes que o Lula recebeu durante as suas gestões. E aí, com base nisso, o Júnior Amaral apresentou esse pedido junto ao TCU. Mas aí você vai me falar, doutor Sandro, o TCU não vai fazer nada. Errado, meu amigo. Olha só a resposta. Considerando consoante no disposto artigo 5º da resolução do TCU 215, a solicitação do Congresso Nacional tem natureza urgente e tramitação preferencial. Encaminhe esses autos ao CGSEX, ou seja, faça a investigação. Então Lula já é investigado agora pelo Tribunal de Contas da União. Vai depender do que vai localizar. E aí, muitas pessoas vão me dizer, mas doutor Sandro, o Tribunal de Contas já investigou o caso das joias do Lula uma vez e passou pano. O que garante que o TCU, dessa vez, não vai fazer a mesma coisa e passar pano? Ou seja, vai fingir que Lula errou, que não sabia. Por enquanto, nós ainda temos uma coisinha chamada internet. Não sei quanto tempo a gente ainda tem isso, mas por enquanto a gente tem. E aí, a gente vai divulgar. O cidadão vai saber. E aí, ele não vai ser enganado mais uma vez. Então, no mínimo, o conhecimento é necessário. Então, fica aí a dica, porque pode até não dar em nada para eles, mas nós saberemos a verdade, tá? Isso já é muito importante, porque hoje nós não precisamos mais de mídia comprada, não. Hoje as redes sociais fazem o papel de divulgar a fiscalização, que é direito constitucionalmente previsto. Mas vamos lá, vamos falar da vergonha que o Brasil vem se tornando, né? O deputado Carlos Sampaio fez uma publicação da revista Oeste aqui. Em menos de 2 meses, Lula recebe Maduro no Brasil pela segunda vez. E isso se dá depois de Lula anunciar que vai fazer um contrato bilionário para a compra de energia do ditador venezuelano. E várias críticas são feitas. Uma delas é que vai fomentar e ainda manter ainda mais o regime ditatorial lá. Só que assim, é o governo do amor, né? A ditadura deles, tá tudo bonito. O jornal não vai noticiar isso aí da forma que deveria ser, né? Mas olha o que o deputado Carlos Sampaio postou aqui. Com Lula na presidência, o Brasil se tornou o paraíso dos ditadores.
É lamentável e vergonhosa a forma como o PT recebe líderes autoritários e antidemocráticos como Maduro aqui no nosso país. E aí, você sabe que eu gosto sempre de mencionar alguns comentários, né? A Sana Biomônica escreveu aqui, ó. Vale outro pedido de impeachment, deputado. Dá mole para esse sujeitinho, não. E exatamente, cabe outro pedido de impeachment. O que vocês puderem fazer para Lula ser o campeão de pedido de impeachment por crimes de responsabilidade, porque recebeu um ditador aqui, deveria sim configurar aí como crime de responsabilidade. Pessoal, esse jornal aqui, vocês não costumam ver ele no editorial, tá? Eu tô partindo para uma nova pauta agora, é o Roma News. Mas é porque é um jornal local e é uma notícia local. Vocês sabem que Lula está no Pará e o Roma News é um jornal local do Pará. Isso aqui a grande mídia não mostrou para vocês, mas os jornais locais mostram. E aí, a rede social faz o trabalho de divulgar a verdade para vocês. Presença de Lula gera indignação entre banhistas em Santarém, no Pará. Fomos expulsos da praia. Pois é, Lula, para ter o seu final de semana na praia, no Pará, ele e a Janja expulsam os banhistas. A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Santarém, no Pará, tem gerado indignação entre banhistas que alegam ter sido expulsos de uma região de praia neste sábado, dia 6, em Alter do Chão. Um vídeo divulgado na web mostra os banhistas sendo retirados do local pela Marinha do Brasil. Enfim, Lula está em Santarém para passar o final de semana, né, com a primeira-dama, e adivinha quem é o trouxa que está pagando tudo isso? Pois é. Riu de mim, né? Mas você também está pagando. Nós dois somos trouxas de estar pagando isso aí. Mas fazer o quê, né? É o Brasil, é o Brasil. E aí o Paulo Bilinski fez questão de tirar uma onda aqui, tirar uma prova, né? Enquanto o Bolsonaro ainda é recebido com carinho onde quer que vá, Lula tem que expulsar o povo para não sofrer rejeição. E aqui ele coloca uma cena de quando o Bolsonaro ainda era presidente, que ele foi numa praia em Guarujá, que lotou, o pessoal foi recepcionar, foi todo abraçar o Bolsonaro, e uma foto da praia onde Lula está na praia paradisíaca, artificialmente tornou-se paradisíaca e só para o Lula e a Janja. Mas aí o Bolsonaro também fez questão de tirar uma casquinha sobre a impopularidade de Lula e a sua popularidade. E aí ele mesmo postou no seu Instagram oficial a forma que ele foi recepcionado na galeteria Beira Lago, lá em Brasília. Ainda fez publicação de graça para a galeteria, né? Foi no dia 6 de agosto, hoje, domingo, ele postou essa foto. Ontem, domingo, ele postou essa foto. Dá uma olhada. Esse vídeo. Pois é, pessoal, aí o próprio Bolsonaro postou, tem jornal aí da mídia dizendo que Bolsonaro foi vaiado, né, foi xingado aí ao sair do restaurante, aí você tira suas conclusões, né, esse aqui é o vídeo que o próprio Bolsonaro postou. E enfim, vamos continuar com o material aqui, porque tem muita coisa. Essa matéria aqui é do Conexão Política, isso aqui é um absurdo para quem é conhecedor do direito. Como eu sou aplicador do direito, sou advogado, vocês sabem disso, e a gente vê isso aqui com, sabe, uma perplexidade. Opositores preparam pressão total para Jair Bolsonaro doar os 17 milhões a órfãos da Covid. Olha só, não se interfere em propriedade privada, nem de quem é doador do Pix para o Bolsonaro, e nem do Bolsonaro forçando ele a doar. Eu não nego para vocês que eu não acho totalmente certo tanto dinheiro doado, para deixar o Bolsonaro milionário, rico. Falando da questão moral, tudo bem, mas isso é uma opção dele, doar ou não. Doar ou não, ele, na função presidencial, na função de presidente, ele fez o seu papel. Então, assim,
Mas se o povo quis dar, não é democracia? É democracia ou não é democracia isso aqui? Vocês têm que me responder. Porque se é democracia e o povo quis doar o dinheiro, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser doar para órfãos, se ele quiser doar, aí é um caso dele. Mas democracia que eu saiba, o povo quis doar. E aí? Mas é lógico, o PT nunca vai conseguir tanto dinheiro assim, aí ele tem que partir para cima. Opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro continuam demonstrando insatisfação com os resultados da base aliada do político, que diuturnamente com mobilizações em favor do político. A Comissão de Justiça e Paz de São Paulo prepara uma campanha para pressionar o direitista a doar 17,2 milhões que recebeu via Pix para crianças e adolescentes que perderam os pais durante a pandemia. A medida é bonita, mas o Lula devia fazer também. E aí eu vou te falar, aqui é o meu papel. Se o Lula doar tudo, principalmente o que veio ali, mensalão, outras coisas, doar tudo para os órfãos, eu mesmo faço campanha de pressão aqui para o Bolsonaro realmente doar. Mas se bem que aí no caso do Bolsonaro é a opção dele, porque ele ganhou esse dinheiro via Pix, né? Tem um editorial do Alexandre Garcia que diz o seguinte: o dinheiro do Pix veio de pessoas do povo, não veio de mensalão e petrolão, não. Enfim. Bolsonaro faz o que quiser com o dinheiro, né? Ou não é democracia? Bora para mais um aqui, pessoal. Vamos lá. Pedro Lupion, para quem não conhece, ele é o líder, né, da bancada ruralista lá no Congresso Nacional. E o Pedro Lupion figurou como o entrevistado da semana na Folha de São Paulo. E aí, o que aconteceu? O governo Lula nos dá motivo para brigar todos os dias, diz líder da bancada ruralista. O tratamento, a tratativa do Lula com a bancada ruralista e com o agronegócio é deplorável. E aí, quando eu mostrei no último editorial os gráficos em relação à Bolsa B3, que trata dos investimentos econômicos no país, e mostrei que o ano mal terminou e nós já despencamos 54%, ou seja, o povo está fugindo do Brasil com dinheiro porque não acredita na economia do Lula. E aí tem gente que fala que eu sou pessimista demais. Não é pessimismo, não. Eu estou falando aqui do líder da bancada ruralista, falando que tem que brigar com o Lula todos os dias, porque ele não dá apoio, não. Ele dá apoio para sem terra, ele dá apoio para quem quer liberar droga, ele dá apoio para quem quer liberar o aborto, mas para apoiar, dar força para a bancada ruralista, para isso, independente de apoio, de voto, mas que é o segmento econômico mais forte do Brasil, aí, meu amigo, aí é complicado, né? Vai afundar a economia, aí não tem jeito. Então, tá na hora de acordar um pouquinho para a vida e tá na hora de prestar um pouquinho de atenção. Vocês viram que eu errei aqui, coloquei essa imagem aqui antes da hora, mas vale a pena a gente analisar isso aqui, tá? É o amor extremo da esquerda pelo mundo. Essa matéria da Gazeta do Povo, pois é da África do Sul, tá? Então, aconteceu na semana passada um episódio que foi meio estranho, tá? Foi o 10º aniversário do Partido dos Combatentes da Liberdade Econômica, que é o partido comunista deles, tá? Que é a sigla em inglês. E o líder da legenda, que é o Julius Malema, ele cantou uma música. Adivinhem qual que era a música? Mate o Boer, que pregava a violência contra brancos. Mate o Fazendeiro Branco, a festa do Partido Radical Esquerdista na África do Sul. Tá vendo o porquê que o Pedro Lupion precisou falar que aqui tem que brigar com o Lula todo dia? É isso. Mate o fazendeiro branco, o branco explorador, o branco rico, mate, acabe com seus bens, tome tudo, distribua para quem realmente precisa, são os negros, são os pobres, são isso e aquilo, em vez de pregar união, cria divisões de classes. E é a postura da esquerda, não só aqui, é a postura da esquerda mundo afora, tá? E aí, já que a gente está falando dessa pauta, para encerrar, tá? Para encerrar. Matéria do Pleno News aqui com vocês. Lei das cotas. Barroso dá prazo para Lula e Congresso.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o deputado-presidente da Câmara, Arthur Lira, prestem informações sobre o pedido para manutenção das cotas para ingresso de pessoas pretas, pardas e indígenas com deficiência ou estudantes da rede pública no ensino superior. Tá, a gente precisa falar sobre isso aqui de forma coerente, tá? Essas ações são chamadas as ações afirmativas dentro do direito. O que são essas ações afirmativas? São ações que visam a reparação de injustiças sociais. Tá. E aí o que essas ações fazem? Elas fazem um papel de Robin Hood, ou seja, pegar aquelas pessoas que são mais pobres, aquelas pessoas discriminadas e dar a elas o acesso à educação em detrimento das pessoas privilegiadas, os brancos, que nem eu. Já morou em barraco de lona, já trabalhou em carvoeira. E aí eu sou um branco privilegiado. Hoje eu não moro mais em barraco de lona, não trabalho mais em carvoeira, mas eu precisei ralar como ninguém. E aí, o que eu quero mostrar para vocês são 2 pontos aqui. Até onde as ações afirmativas guardam coerência com a realidade. Eu vou te dar um exemplo. No começo da minha vida matrimonial, isso em 2001 para 2002, eu me casei, um moleque ainda, novo. E aí eu trabalhava de gesseiro. O que é gesseiro, para quem não sabe? Gesseiro é aqueles caras que montam forro, colocam moldura, faz sanca. E eu trabalhava em cima do andame. Eu paguei toda a minha faculdade. Eu trabalhava, acordava 5 horas, me arrumava correndo, saía 6 horas, 7 horas, chegava no trabalho. Às vezes não ia almoçar em casa, saía 5 horas do trabalho, chegava em casa 6 horas, tomava um banho correndo, ia para a faculdade ia até a meia-noite e meia, voltava, estudava até 2, 3 horas da manhã, 6 horas eu estava acordado de novo e dormia 3 horas por dia. Foi esse privilégio branco que eu tive para chegar onde eu cheguei hoje e ter faculdade, 2 faculdades, mestrado e tal. Mas naquela época eu trabalhava para uma empresa lá, fazia serviço de gesso para uma empresa lá, chamava Maquipan, na cidade de Araguari, Minas Gerais. O homem era o seu Luiz, tá? Homem grande, forte, negro, muito rico. E o filho dele estudava numa faculdade melhor do que a minha, porque ele podia pagar, tinha toda a estrutura, numa escola particular, eu estudava em pública, melhor do que a minha. E aí, ele teve toda a chance de entrar numa faculdade pública. Eu tive que pagar do meu bolso a faculdade particular em cima do andame. E aí você tira a sua conclusão. O critério tem que ser só essa separação de cor de pele? São só esses critérios? Eu acho que tem que ser bem avante, né? bem além a discussão. Esse é o primeiro ponto de discutir com vocês. E o segundo ponto. Essa matéria é do Barroso? Essa matéria é do STF? São políticas afirmativas. A palavra já diz políticas. O STF dá prazo para essa política ser implementada, passando no atropelo, no trator, em cima do Pacheco, do Lira e do Lula. Pois é. Então, o Lula sabe muito bem que uma hora o STF vai se virar contra ele. E aí, depois de dar tantos, e aqui já é uma das vistas aqui, e depois de dar tanto poder ao STF, e aí? Vai reclamar como? Difícil, né? É isso. Enfim, pessoal, obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Que Deus dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Obrigado por estar aqui conosco e a gente volta com mais conteúdo para vocês. Vocês viram que a gente passou por bastante pautas aqui, né? E desde já gratidão. Amanhã tem CPMI. Amanhã a gente vai bombar aqui, porque Anderson Torres. E aí, tem coisa. Aí tem coisa. Bom, grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.